Dia pessoal, aqui é o professor Paulo Abadi e nesse treinamento nós vamos aprender sobre visualização e assinatura de processos para usuários externos. Então vamos ver como é que isso acontece dentro de um processo do SEI. Aqui eu já fui direto da tela de controle de processos para dentro de um processo, e aí nós temos nesse ícone onde tem um prédio e uma pessoa do lado de fora uma dica que diz assim: gerenciar disponibilizações de acesso externo. Então clicamos aqui nesse ícone, uma nova tela se abre e aí nós podemos preencher os dados com o e-mail da unidade, destinatário, e-mail do destinatário, o motivo pelo qual nós vamos disponibilizar um acesso externo. E aí todos esses campos precisam ser preenchidos para que o usuário de fora consiga utilizar o sistema e verificar o que é que há dentro de um processo. E um detalhe importante é que nós podemos definir quanto tempo o usuário vai ter disponível de acesso, e nós podemos definir também qual o tipo do acesso, se é acompanhamento integral do processo, ou seja, se ele vai conseguir ver o processo integralmente, ou se ele vai visualizar alguns documentos apenas. E aí, nesse segundo caso, é uma fração do processo que é disponibilizada para o usuário, apenas uma parte. E aí, nesse caso, precisamos selecionar que pedaços do processo vão ser disponibilizados. Por uma curiosidade, cliquei na lupa, aparece essa janelinha para selecionar protocolos de acesso. Você vai, escolhe, transportar, a janelinha fecha. E aí, voltando ao processo, os protocolos que foram disponibilizados aparecem aqui na listagem, e aí eu posso escolher que partes do processo a pessoa vai ver, ou simplesmente acompanhamento integral. E no caso de usuários externos, em algumas situações é interessante permitir a inclusão de documentos. Então, nós podemos incluir aqui a possibilidade do usuário fazer alterações nesse processo, incluindo documentos novos. Isso é bem interessante. Nesse campo de validade, nós indicamos qual é a validade do acesso, por quanto tempo o usuário vai ter esse acesso disponível. E aqui na senha, não é a senha que o usuário vai utilizar para realizar o acesso, ok? No nosso caso, vai ser a senha do usuário que está disponibilizando esse acesso. Ou seja, a minha própria senha eu vou utilizar aqui para dizer para o sistema: olha, eu sou eu, concedo acesso a esse usuário. O sistema vai reclamar se não preencher corretamente todos os campos. Então, qual é o e-mail na unidade, qual é o destinatário. Aqui eu preciso escolher qual é a pessoa que vai receber. Então, no treinamento anterior eu cadastrei um José da Silva. Eu posso agora selecionar o meu usuário externo José da Silva. Cliquei em José, aparecem todos os Josés do sistema, eu escolho aqui José da Silva. Preciso escolher aqui o e-mail do destinatário, aí infelizmente aqui é um destinatário inventado, então não tem e-mail para ele, mas enfim, preciso colocar um usuário válido com e-mail válido para que o acesso externo seja disponibilizado a esse usuário. E aqui ao final eu consigo listar todas as possibilidades de acesso que já foram concedidas a esse processo. Então, descendo aqui na página, eu tenho os destinatários aos quais foram concedidos algum tipo de acesso. Caso esse acesso tenha sido concedido e revogado, o destinatário vai aparecer dessa maneira aqui. Se o acesso foi concedido e ainda está válido, então ao lado desse olhinho onde tem visualização integral do processo, aparece um outro ícone no qual nós podemos remover o acesso do usuário. Então, imagina que o usuário teve acesso ao processo, fez as operações que precisava, entrou em contato com a escola, o processo vai seguir o seu andamento, nós queremos remover o acesso do usuário. Nessa tela é possível fazer isso clicando no íconezinho que vai aparecer ao lado desse olhinho verde. Só para dar um exemplo para vocês, eu realizei aqui o procedimento, digitei minha senha, cliquei em disponibilizar, e aí eu concedi novamente acesso ao meu José da Silva, usuário fictício. E aí está aqui o período de disponibilização, a validade, e nós podemos cancelar. Então
Quando é cancelado, aparece aqui a data e hora. Aqui esse usuário ainda possui direito de acesso e está aqui o xizinho vermelho que me permite exatamente remover o direito de acesso deste usuário. Então clico aqui no xizinho vermelho, aparece uma nova janela. A janela pede o motivo do cancelamento, teste finalizado. E aí salvar. Quando esse cancelamento é processado, o que vai acontecer? O usuário perde o acesso e aparece aqui no final a listagem de usuários que já receberam acesso e que o acesso foi cancelado numa certa data. É assim que funciona a concessão de acessos a usuários externos pelo sistema SEI.